caros internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante dentro da doutrina espírita, sabendo que a doutrina espírita também tem dentro da tríade, ela tem a sua parte científica. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma filosofia de comportamento que faz o ser entender que a sua existência mudará a partir de novas atitudes. E do ponto de vista religioso, é a religião do amor. É cristianismo em sua essência mais pura, porque é galgado nas palavras de Jesus. Mas hoje nós vamos falar um tema muito importante, que está inclusive no livro A Gênese de Allan Kardec, fala no livro dos Espíritos, fala em várias obras da codificação, que é a respeito do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é um fluido primário, é um fluido em que as coisas se moldam. Ele é realmente chamado universal porque está em todo o universo. Dizem os Espíritos da codificação que é o hálito divino, que é realmente o agente formador da criação. O agente em que Deus forma as criaturas, forma a matéria. Porque, como disseram os Espíritos na codificação espírita, o universo é formado de Deus, inteligência suprema do universo, espírito e matéria. Tudo é derivado deste fluido cósmico universal, onde os espíritos responsáveis pela cocriação do universo moldam aquilo que é necessário dentro da grande casa universal. Isso representa uma maravilha que o homem terreno talvez nem consiga mensurar realmente como isto ocorre. Mas, sem dúvida nenhuma, se nós observarmos, por exemplo, a escala espírita de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que em toda a escala evolutiva dos espíritos existem aqueles espíritos puros, que são aqueles espíritos que são os agentes co-criadores do universo. Dentro dessa faixa de espíritos puros, existem aqueles espíritos que estão no topo da escala dos espíritos puros. Nós tivemos um aqui na Terra, e ele falou isso, quando ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, são espíritos que são capazes de entender a essência do Criador e conseguem interpretar realmente a vontade do Criador. Esse fluido cósmico universal, onde tudo se deriva, ele está por todo o universo, é como se fosse, nós falamos, um hálito divino, um pensamento do Criador, e ele realmente agrega as partículas de acordo com o pensamento. Porque realmente, como disseram na codificação, ele é muito sensível ao pensamento. E ao pensamento do Criador, ao pensamento desses espíritos que moldam a criação de Deus, faz com que se agregue as partículas de acordo com o mundo em que habitamos. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Terra, essa matéria que é energia condensada, nós estamos cercados de energia condensada, que é um derivado do fluido cósmico universal, adaptado à gravidade que nós estamos, adaptado ao pensamento dos espíritos que formaram esse planeta. Se nós formos a um planeta superior, mais sutil, terá uma agregação de partículas mais sutis, esse fluido cósmico universal será moldado de acordo com as leis físicas daquele planeta, a lei da gravidade, e de acordo com os pensamentos dos espíritos que estão realmente habitando aquele planeta também. Porque onde nós habitamos, nós formamos um ambiente vibratório, um ambiente fluídico que permite este ou aquele tipo de agregação de partículas. O nosso corpo, ele também é um derivado do fluido universal. O nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, que molda, que está intermediário entre o espírito e o corpo físico, perispírito. Esse perispírito, por si só, ele não pensa.
Ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. À medida que o espírito evolui, esse perispírito vai assumindo essa evolução e vai se tornando com menos moléculas materiais e se tornando, portanto, mais sutis. Tornando-se mais sutil, ele consegue habitar os mundos mais evoluídos, os mundos mais sutis, onde este fluido vital atua como um agente formador de acordo com a realidade deste mundo sutil, deste mundo superior. A natureza também é um derivado do fluido cósmico universal. Os materiais que nós nos utilizamos na vida encarnada também o é. E também os grandes corpos celestes, que naquele caos inteligente de equilíbrio das galáxias, onde esses espíritos estão atuando para que esse equilíbrio ocorra, o fluido vital é um instrumento necessário para que eles agreguem as comunidades dessas galáxias, da grande família universal, não somente essas comunidades do ponto de vista material, mas também as comunidades que estão vivendo em mundos espirituais. Isso sem contar nos universos paralelos, tão comentado hoje na física atual. Então vejam, nós estamos todos cercados das leis universais, das leis inexoráveis do Criador. Existem espíritos, resumindo o que nós falamos, responsáveis por esta formação. Esses espíritos não são espíritos eleitos, são espíritos que passaram pela mesma fieira evolutiva de todos nós e que agora ganharam esta responsabilidade de participarem da criação, e são co-criadores do universo. Um dia nós chegaremos lá, nós realmente poderemos observar isso em nós. Mas a própria ciência hoje já fala do fluido cósmico universal. Quando fala a respeito do éter cósmico, eles percebem que existe uma matéria escura, existe uma energia escura no universo e que todos nós somos derivados desta mesma energia. No livro A Gênese, falam algo muito interessante também a respeito dos vários mundos, as inúmeras casas de meu Pai, como disse Jesus, a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pilares da doutrina espírita. Lá diz muito claramente que os mundos são solidários entre si graças ao fluido cósmico universal. Ou seja, os espíritos superiores transitam entre os mundos através deste lençol fluídico que é o fluido cósmico universal. Ele que faz essa ligação fluídica entre os mundos, que se solidarizam, que imigram espíritos de um para outro, conforme aconteceu da constelação do Cocheiro para a Terra, do planeta de Capela, aqui para a Terra, no momento apropriado, onde Jesus, no comando, permitiu que esses espíritos viessem até aqui. Como eles vieram até aqui? Eles usaram como veículo o fluido cósmico universal, que naturalmente está dentro daquelas leis de espaço-tempo, está dentro também daquela lei, das leis da relatividade, do tempo, que faz também com que esses espíritos se aproximem, transitem entre os mundos. Aqui na Terra mesmo existem benfeitores espirituais que vêm de outras esferas, que estão em outras esferas. Então nós podemos entender com isso que mesmo planetas distantes podem manter um certo contato conosco através dessas leis que o homem ainda não conhece, dentro de leis de espaço-tempo e de fluido universal. Deus é muito mais maravilhoso do que nós imaginamos, do que o homem consegue mensurar. Dentro dessa dialética, nós vamos recomendar que leiam o livro A Gênese, que fala a respeito do assunto, e no livro dos Espíritos. E nessa questão da migração dos Espíritos, podem ler A Caminho da Luz, de Emmanuel.
nas incontáveis moradas celestiais, tantos mundos ao infinito imenso, o homem não alcançará na mente os vazios abismais, pouco compreende ainda a vida atual e seu regresso. Galáxias sublimes, de grandeza que atordoa, nebulosas que vigem no espaço imenso, é a mente do Pai Criadora, seu amor tal qual esta criação intenso. Percorreremos agora os ensinos dos Espíritos, nas obras da codificação. Libertará o conhecimento para o que está escrito, fluido universal, hálito da criação. Albino Teixeira. Diante da mensagem do nosso irmão Albino Teixeira, nós só temos a agradecer a Allan Kardec por ter realmente descortinado tantos ensinamentos, porque nós sabemos que a doutrina espírita, do seu ponto de vista científico, ela antecipa muitas coisas que o homem ainda está por descobrir. Por ser uma ciência de observação, caminha lado a lado com a ciência convencional. Mas como a ciência convencional se remonta às causas, aos efeitos, e a ciência espírita se remonta às causas, ela está sempre um pouco mais à frente. Mas os espíritos se abstêm de revelar ao homem o que cabe ao homem descobrir. O fluido cósmico universal, dito por Allan Kardec, já está sendo reconhecido pela ciência, com o nome de éter cósmico. Agradeço a todos os internautas, agradeço também a oportunidade da atenção de todos e gostaria também de dizer que nós estamos respondendo perguntas que estão colocadas no e-mail que está logo abaixo na tela. Muito obrigado, muita paz, muitas realizações a todos. Que assim seja.